Você sente coisas que não sabe explicar? Percebe ambientes carregados, emoções que não parecem ser suas, tem sonhos intensos, intuições fortes ou sensações no corpo que aparecem de repente sem explicação? E ao mesmo tempo você fica confuso, com medo, sem saber o que fazer com tudo isso? Eu sou Janaína Oliveira e aqui no meu canal eu sempre trago assuntos que te ajudam a expandir a sua consciência, autoconhecimento, espiritualidade na prática e muito mais. Hoje eu quero falar com você que sente que tem mediunidade, mas não sabe desenvolver, lidar ou compreender isso de forma segura, sem medo, sem fantasia, com consciência e de maneira simples. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que você não está sozinho nem sozinha. Você também não está errado nem errada. Muitas pessoas têm sensibilidade espiritual e confundem isso com mediunidade não compreendida. Nem toda sensibilidade é mediunidade ativa e nem toda mediunidade precisa ser desenvolvida da mesma forma. Espiritualidade madura começa com discernimento e sabedoria. Sensibilidade espiritual é perceber mais ambientes, emoções, energias. Mediunidade envolve mais canalização, comunicação, influência espiritual. E existe algo muito importante aqui. Muitas pessoas confundem mediunidade com ansiedade, hipersensibilidade emocional ou traumas não elaborados. Por isso, o primeiro passo não é abrir a mediunidade, é se conhecer. Esse primeiro passo, ele é muito importante. Se você sente que tem mediunidade, o primeiro passo é habitar o corpo, é você viver na presença, rotina, descanso, alimentação, limites emocionais. Espírito sem corpo vira confusão, você precisa viver na presença. Quanto mais você conhece emocionalmente, mais segura e espiritualmente você fica. A terapia, o autoconhecimento, a espiritualidade caminham juntas. Não dá para separar uma coisa da outra. Muitas pessoas acham que a parte emocional só pode ser trabalhada na terapia. A parte espiritual só pode ser trabalhada num centro ou desenvolvendo a mediunidade. Mas não é bem assim. Primeiro a gente precisa se conhecer, saber o que é nosso, o que são nossas experiências, quais são as nossas emoções, por que a gente sente determinadas sensações e emoções e sentimentos, quais são os nossos pensamentos. Primeira coisa é o autoconhecimento. Mas como não dá para ficar esperando, quando você tem mediunidade, não dá para ficar esperando tratar uma coisa para depois outra, né? O ideal é que se trate as duas coisas juntas, né? Tanto a parte terapêutica quanto a parte mediúnica. E o ideal é que você procure um lugar de responsabilidade para trabalhar, para desenvolver essa mediunidade, né? O primeiro passo é você encontrar um lugar onde faça sentido para você. Eu vou contar uma experiência aqui, que quando eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver a minha mediunidade, trabalhar a minha mediunidade, eu comecei a frequentar um lugar onde meu pai frequentava. Mas eu não consegui dar sequência nesse desenvolvimento. E aí eu fui buscando, fui experimentando outros lugares, né? E quando meu pai faleceu, eu fui visitar uma casa espírita, onde meu pai fazia um tratamento, né? E ao chegar lá, eu senti a energia do lugar e na hora, eu já percebi no meu corpo, esse aqui é o meu lugar. E ao perceber isso, eu comecei a frequentar essa casa, né? E eu sempre fui levada a essa casa, frequentando, quando de repente abriu-se um curso de desenvolvimento mediúnico lá. E então eu e minha família resolvemos fazer esse curso, né? Então lá é onde eu encontrei a paz. Que o lugar certo é onde você encontra paz, segurança, estabilidade. Você não tem dúvida de onde você deve frequentar. Você não tem mais aquele questionamento, será que aqui é o lugar certo? Você sente.
Parece que aquele lugar te encontra. Então, muito importante isso, você encontrar um lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta segura, onde você se sinta com confiança, tá? Isso é o primordial, principal, né? Segunda coisa, conhecimento. Você tem que buscar conhecimento, buscar estudar sobre as energias, sobre a espiritualidade, sobre a doutrina que você queira aprender. Você precisa, isso é essencial. Não tem como você fugir do conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? E você tendo conhecimento, você não terá mais medo, você não vai ter mais insegurança, você vai saber o que você está fazendo. Isso é essencial. Outro ponto essencial: não tente desenvolver mediunidade sozinho ou sozinha. Evite rituais aleatórios, práticas sem orientação, conteúdos que estimulam o medo. Mediunidade sem base emocional pode gerar ansiedade, confusão e desequilíbrio. Busque caminhos sérios, éticos e responsáveis. Isso é primordial, gente. A pergunta não é que tipo de mediunidade eu tenho. A pergunta é: para que eu quero desenvolver a minha mediunidade? Qual é a finalidade dela? Mediunidade não é para se destacar ou para servir, é para servir com consciência, para você usar essa ferramenta como se fosse uma ferramenta que Deus te dá para que você possa exercer a caridade, para você fazer o bem, para você doar algo que é seu. Porque é muito fácil você exercer a caridade da maneira mais simples, que é ir lá doar aquilo que você tem de sobra na sua casa. Ou ir lá doar uma quantia para alguém. Mas você doar algo de você, a sua energia, o seu tempo, o seu aparelho mediúnico, a sua dedicação, a sua fé, o seu tempo de qualidade para ajudar as pessoas. Isso sim é uma intenção clara. Você precisa ter isso muito bem definido na sua cabeça. Para que você quer servir usando a sua mediunidade? Para que você quer? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Né? Se não for a caridade, nem comece. Nem comece, nem procure nada, simplesmente ignore, deixa do jeito que está. Porque o primeiro objetivo tem que ser a caridade. É o bem ao próximo, é você se doar e doar algo seu, a sua energia, o seu tempo, a sua atenção, o seu conhecimento, o que você tiver de melhor dentro de si. Essa é a maior intenção ao você começar a buscar pelo desenvolvimento mediúnico e o desenvolvimento, a florescer da sua mediunidade. Evite buscar validação espiritual o tempo todo. Comparar a sua experiência com a dos outros, comparar a sua mediunidade com a dos outros. Acreditar que tudo é espiritual, abrir mão da vida prática em nome da espiritualidade. Espiritualidade madura integra a vida e não afasta. Então, todo excesso, todo fanatismo, evite tudo isso. E evite também ficar buscando, mas a entidade de fulano é melhor do que a minha. Não existe isso na espiritualidade. A sua mediunidade é uma coisa única. Quando Deus te fez, Ele não fez ninguém igual a você. Por que que a sua mediunidade tem que ser igual de fulano, beltrano ou... Não existe isso. A sua mediunidade é a sua maneira de se doar, é a sua maneira de servir no mundo. E essa é a certa para você. Né? Não queira desenvolver certas mediunidades que não são para você. Por exemplo, você querer ter a clarividência, sendo que você não tem esse dom. Veja, tenha clareza qual é o seu dom. Qual é a sua facilidade na questão da mediunidade? Esse é o seu dom. E desenvolva ele da melhor maneira possível. Procure a maneira mais fácil de você se desenvolver. Como?
fazendo o que você já sabe, seguindo os seus dons, aquilo que Deus te deu. Não procure fazer coisas que você não está acostumado, que você tem que aprender a fazer. Faça aquilo que você sente no seu coração, com comprometimento, porque o comprometimento também é um detalhe muito importante. Aquele dia de desenvolvimento, aquele dia que você tira para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento, para essa finalidade, ele tem que ser somente para isso. Portanto, esquece família, esquece filho, esquece marido, esquece trabalho, esquece lazer, esquece a sua vida particular. Foque naquilo que você precisa fazer, naquilo que você tem que desenvolver e busque os seus talentos. Procure saber quais são os seus talentos. A espiritualidade não obriga ninguém a buscar o seu conhecimento, a buscar ajuda, a buscar o seu desenvolvimento. Ela simplesmente te espera, ela te respeita, ela espera o momento certo para que ela possa agir, para que ela possa também desenvolver. Muitas pessoas acham que é só você que precisa desenvolver a mediunidade. A sua espiritualidade também precisa, porque ela respeita o seu corpo, ela respeita o seu aparelho mediúnico, ela respeita a sua essência, o seu ser. Então ela não fica obrigando você a nada, ela não fica exigindo você a nada, é você que faz as suas escolhas. Portanto, escolha pessoas para te orientar, que tenha compromisso, um lugar sério, de trabalho sério, organizado, onde você tenha uma sintonia espiritual e energética, que tenha ética, que tenha regras. Uma casa que sem regras, ela não tem organização. E isso te atrapalha, porque você precisa de disciplina, você precisa de organização, você precisa de regras. Senão você não vai cumprir o trabalho de uma forma perfeita, de uma forma bem orientada. O comprometimento, ele faz toda a diferença no seu processo. Toda a diferença. Por quê? Quando você se mostra comprometido, você mostra respeito. E a espiritualidade precisa desse respeito, né? Ela precisa desse respeito para ser valorizada, para respeitar você também, né? Procure um lugar onde te dê confiança, um sacerdote que te orienta de maneira certa, um espaço seguro onde você tenha confiança, onde você se sinta seguro, porque não adianta nada você frequentar um lugar onde vai te trazer insegurança, onde você não vai ter segurança de se entregar, porque é uma entrega, você precisa viver na presença, se entregar e se despir para a espiritualidade, sabe? Porque não pode ter restrições, você não pode ficar rígido, né? Você tem que se soltar e confiar na espiritualidade. Procure também um bom terapeuta para te orientar, um bom sacerdote, pessoas que já estão no caminho. Procure apoio de pessoas que já trabalham há bastante tempo, que tem uma certa experiência, que já passou por todo o processo e que pode te ajudar a evitar erros. Faça amizade com pessoas que vão te agregar, né? Essas pessoas mais experientes, elas trazem muita coisa que pode evitar você a cometer os erros que a pessoa cometeu. Então, essas pessoas podem te ajudar a desenvolver, a ter mais confiança, a confiar mais, né? Então, procure essas pessoas para agregar na sua vida. Mediunidade não é peso, é sensibilidade, é direção, é merecimento, é oportunidade de fazer o bem. Quando você ocupa o seu lugar, a espiritualidade encontra o caminho. Então, pense direitinho, repense nessa caminhada de busca, de conhecimento, de desenvolvimento. E seja uma pessoa consciente. Não precisa de pressa, você não precisa de começar a desenvolver com pressa das coisas acontecerem. Ame o processo, respeite o processo, é um passo de cada vez, não adianta você querer desenvolver sua mediunidade e mês que vem você já vai estar trabalhando. Não é assim. É um passo de cada vez. A espiritualidade respeita o seu momento e você também deve respeitar o momento das entidades, da espiritualidade maior.
E mediunidade, às vezes as pessoas falam que enxergam como castigo. Não é castigo, é um dom que Deus te dá para que você possa servir em nome dele, para que você possa, como um humano, servir como instrumento da paz, como um instrumento de Deus, como algo que vai te elevar, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a caridade é só para o outro. Não, fique sabendo que quando você faz a caridade, você recebe muito mais do que você dá. Essa é uma experiência muito marcante na minha vida. Eu pensava que eu ia ajudar as pessoas, mas eu acabei sendo mais ajudada. E pode acreditar que a sua evolução, ela vai a passos largos quando você se doa, quando você, de maneira honesta, de coração, se doa para outras pessoas, ajude com o que é seu, de verdade, a sua energia, o seu coração, o seu amor, a sua dedicação, o seu tempo. Então, busque um trabalho que vá favorecer tudo isso, que vai te acrescentar e não que seja assim uma obrigação para você fazer, né? Que você tenha prazer, que você tenha alegria em sair de casa para poder fazer o bem para as pessoas, fazer a caridade para as pessoas. Isso é o ponto-chave. Quando você começa a ajudar as pessoas, você sente que você é mais ajudado do que as pessoas que estão ali, que você está servindo. Isso é maravilhoso e a mágica acontece quando você descobre o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito e segue adiante, você descobre um lugar que você não quer sair nunca mais. E sempre com responsabilidade, com consciência e comprometimento. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com quem precisa olhar para a sua mediunidade com carinho e amor. E se você sente que você precisa de orientação, busque agora uma forma de buscar esse conhecimento com alguém e desenvolver logo a sua mediunidade. Se fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu trago assuntos como esse que possam facilitar a sua vida e te ajudar a evoluir em todos os sentidos da sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.